O derramar do Espírito Santo nos Estados Unidos. Nessa nação, em um encontro de oração no dia de Ano Novo em 1900 em uma escola bíblica em Topeka, Kansas. Naquele dia, uma estudante chamada Agnes Osman, de 1870 a 1937, pediu ao pastor Charles F. Parham, de 1873 a 1929, que lhe impusesse a mão para que ela recebesse o batismo do Espírito Santo. Imediatamente após impor-lhe as mãos, Agnes começou a falar em novas línguas, como descrito no livro de Atos. Parham entendeu isso como evidência do batismo do Espírito Santo e logo muitos outros o receberam. O avivamento se espalhou por Kansas e Missouri, e quando alcançou Houston, Texas, William Seymour, de 1870 a 1922, um garçom e filho de escravos livres, aceitou a doutrina do batismo pelo Espírito Santo. William Seymour foi convidado para ser pastor em uma igreja do Movimento de Santidade em Los Angeles. Entretanto, quando pregou que o batismo no Espírito Santo se manifestava em falar em novas línguas, foi expulso daquela igreja. Algumas pessoas o encorajaram a continuar pregando em suas casas, e em março de 1906, um deles, Edward Lee, teve a experiência de falar em novas línguas. Em abril de 1906, Seymour alugou um prédio abandonado na rua Azusa 312 em Los Angeles. O prédio havia sido uma igreja metodista episcopal africana, mas recentemente fora reduzida a um estábulo, ainda com detritos por todo lugar. Desse início modesto, usando tábuas descartadas e caixas de sapato como assentos, a missão da Rua Azusa espalhou a mensagem mundo afora que Deus estava batizando com o Espírito Santo e confirmando suas promessas. Após um terremoto atingir a Califórnia, jornais como o Los Angeles Times publicaram artigos sobre o acontecimento e multidões se juntaram à missão. Crentes vindo de Chicago, como Nicola e Angélica Molles, passaram a congregar em Azusa, com outras crentes italianas, Viena Ogrin, Rosina Tanzola e suas filhas Angie e Gianni. Pessoas de todos os lugares vieram e saíram a pregar a mensagem da obra do Espírito Santo pelos Estados Unidos e no exterior. Para ilustrar o alcance dessa mensagem, a trajetória de Lucy Lea Terman, c. 1870 c. 1925, é representativa. Oriunda do interior de Indiana, após se enviuvar de um médico, tornou-se aluna de A.B. Simpson em Nova York. Compromissada com a proclamação do Evangelho, Lea Terman associou-se ao Olds Faith Missionary Association, WFMA, uma confraria de crentes adeptos das doutrinas da santificação. Em suas viagens, esteve na missão de Topeka de Charles Parham. Em 1906 chegou a Azusa, onde recebeu o dom de línguas. Em seguida, começou a realizar reuniões em várias cidades da Califórnia, Illinois, Connecticut e em novembro de 1906 estava participando de reuniões para buscar o batismo do Espírito Santo em Nova York. Nesta cidade, ajudou a iniciar o Glad Tidings Tabernacle, igreja que auxiliava no envio de muitos missionários, inclusive italianos. Nessa viagem, em uma oração com Lea Terman T.B. Barrat, um missionário anglo-norueguês, teve sua experiência de batismo no Espírito Santo e foi um relevante pioneiro nos países nórdicos. No ano seguinte, Lucy Lea Terman foi ao Egito, depois a Jerusalém, onde iniciou uma pequena igreja, visitada por Giacomo Lombardi em 1913. Depois viajaria ainda pelo Líbano, Síria, China, Japão e Filipinas. Visitou a missão Mukti na Índia e a igreja de Valparaíso de W. Hoover no Chile, locais onde acontecia um derramar do Espírito Santo similar. A Azusa. Ainda foi missionária na Argentina entre 1918 e 1920, quando visitou e registrou a presença da igreja de Vila Devoto. Lucy Lea Terman foi uma das primeiras pessoas a falar do batismo do Espírito Santo a William H. Durant, de 1873 a 1912, também associado ao Olds Faith Missionary Association. Um visitante que veio verificar o movimento na missão da Rua Azusa foi William H. Durant. Era natural de Kentucky e de família batista, mas, de acordo com suas notas autobiográficas, não era convertido até que teve uma visão de Cristo crucificado em 1898. Mudou-se para Chicago e aderiu ao movimento de santidade, vinculando-se ao Olds Faith Missionary Association.
Em fevereiro de 1902 tornou-se pregador licenciado e iniciou uma campanha de evangelização e edificação por meio de viagens, cultos em salas comerciais e publicações. Viajaria a mais de 3.000 milhas pregando. Durham recebeu as bênçãos do Espírito Santo na missão da Rua Azusa. Quando retornou à sua igreja não denominacional, a missão da North Avenue, ela se tornou o centro do avivamento em Chicago e no meio-oeste. Prolífico escritor e expositor doutrinário, percorreria longos circuitos anunciando a obra do Espírito Santo. A missão da North Avenue, chamada também de Full Gospel Mission, atraiu não só americanos e italianos, mas escandinavos, persas, assírios e canadenses que voltaram a seus países para proclamar a obra do Espírito Santo. Alguns meses antes, no final de abril de 1907, Francisco passeava com uns de seus filhos pela Chicago Avenue, quando deparou na esquina da Rua Mai com um pregador anunciando o operar do Espírito Santo. Tal pregador de esquina era provavelmente Harry Van Loon. O pregador testemunhava que havia recebido os dons do Espírito Santo na missão da Rua Azusa em Los Angeles da mesma forma descrita no capítulo 2 de Atos. O pregador insistia que o Senhor continuava a derramar seu Espírito e que o podia buscá-lo na missão de North Avenue em Chicago, cujo pastor, William H. Durham também havia recentemente vindo de Azusa e recebido lá a promessa do Consolador. Com prudência, Louis Francisco frequentou alguns serviços sozinho e viu que aquela manifestação era a obra de Deus, conforme suas palavras. Semanas depois, sua esposa Rosina e um casal de amigos, Alberto de Sico e Dora Gardella de Sico, acompanharam-no. Os três receberam os dons de Deus com a evidência de falar em novas línguas. 2 semanas depois, o mesmo aconteceu com Francisco. Uma tarde Francisco convidou à sua casa o pastor William H. Durham para jantar. Na oração, Durham profetizou que Francisco fora chamado para anunciar o Evangelho e a obra do Espírito Santo para o povo italiano. A princípio Francisco relutou, mas dias mais tarde partilhou essa notícia com seu companheiro de trabalho, Peter Ottolini. Como eram artistas de mosaico, Francisco e Ottolini trabalharam juntos algumas vezes. Certo dia Francisco contou a Ottolini sobre o recente despertar espiritual. Curioso, Ottolini pediu permissão à Igreja dos Toscanos na Grand Avenue e participou de um serviço de culto na missão de Durham. Ele convidou então Agostino Lencioni e o jovem valdense Giovanni Perrot, ambos membros da Igreja de Grand Avenue, para acompanhá-lo à missão da North Avenue. Ambos estavam céticos. No início, mas durante o culto foram visitados por Deus e se convenceram da veracidade da presença e direção do Espírito Santo nos tempos presentes. Em um domingo, 15 de setembro de 1907, referido por Francisco como o Dia Glorioso e por Ottolini como o Dia da Sagrada Memória, Menconi e Ottolini estavam presidindo o culto de manhã na igreja da Grand Avenue quando Perrot começou a falar em línguas e a profetizar. Então os anciãos pediram a Francisco a ir à igreja deles. Como relatado no capítulo inicial, Francisco foi e os exortou a pedirem o batismo do Espírito Santo. Humildemente, a congregação aceitou e uma grande manifestação aconteceu. Assim, muitas almas foram cheias do Espírito Santo. Aquele dia foi considerado a data inicial dessa obra.